Senta, por favor. Amém? Tivemos um problema com a transmissão, tem alguns irmãos que já estavam assistindo, mas nós vamos recomeçar novamente. Hoje nós vamos estar falando a respeito do temer a Deus. Voltar de novo. O temer a Deus, irmão, está acima de qualquer coisa. Nós muitas vezes tememos mais o homem, tememos mais uma profecia maligna, uma promessa feita pelo nosso adversário, do que ao próprio Deus. No capítulo 2 do livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, o 2 e o 3, diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Vemos aí, irmãos, nesse texto, que por mais audacioso que o nosso adversário seja, reconhecido até mesmo como o príncipe deste mundo, mas para ele poder tocar naquele que serve a Deus, ele tem que pedir permissão. Porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós não somos, irmãos, pessoas sem donos, ovelhas sem pastor. Nós somos, irmão, fomos escolhidos por Deus para representar Ele aqui na terra. Amém. Então, quando fomos escolhidos por Deus para representar aqui na terra, quando fomos escolhidos por Deus para dar glória ao seu nome, não é qualquer pessoa, não é qualquer entidade, não é ninguém que possa vir tocar em nós sem pedir permissão primeiro para Deus. Então, precisamos, irmãos, acreditar que somos, irmãos, escolhidos pelo Senhor e somos guardados por Ele. É por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Você está escondido debaixo da sombra do Onipotente. E estando escondido debaixo das asas do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E hoje eu vejo, irmãos, uma turma de crente aí, irmãos, sem fé, pessoas que dizem que creem em Deus, que servem ao Senhor, mas no primeiro, irmão, bater de dedo do diabo, do inimigo, de alguém que se diz servir a ele, dizer que vai colocar nome de boca de sapo, que vai colocar nome na encruzilhada, o crente começa a tremer, começa a temer, temendo mais o diabo do que a Deus. E a gente precisa entender uma coisa: você é filho do Altíssimo e Deus cuida de ti. Amém. Isaías 14, versículo 12 e 15. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Olha aí, irmão, adiantou. Olha o que está dizendo aí a profecia.
Alguém que foi feito para ser adorador a Deus, um dia se deixou se ensoberbecer no seu coração e desejou ser maior do que o Altíssimo. A Bíblia disse que ele ia criar um trono que fosse mais alto do que aonde o seu próprio Criador morava, porque ele queria também para si uma glória que não lhe permitia. Mas tem crente, irmão, que não presta atenção nesse último versículo, quando o próprio Deus diz, no versículo 15: contudo, levado será o inferno ao mais profundo do abismo. Aquele que tentava se engrandecer, aquele que tentava amedrontar, aquele que tentava assustar Deus, dizendo que ia trazer com ele até essa parte dos anjos, porque ele tinha criado uma revolução no céu e tinha muita gente, muito anjo ao lado dele. O próprio Deus olhou para ele, irmão, e disse: nada, rapaz, o seu lugar é lá embaixo, porque quem manda aqui sou eu, porque eu sou Deus. Aleluia. Precisamos entender, irmãos, que não adianta, irmão, pode ser principado, pode ser potestade, pode ser Satanás que possa vir dizer para você alguma coisa, amedrontar você, mas o que vale é o que Deus falou para você. Amém, Jesus. O diabo não pode meter medo em crente, irmão. Hoje eu estou vendo casamentos sendo desfeitos, porque alguém profetizou, alguém falou alguma coisa, porque você vou colocar meu nome em tal lugar, se assim, porque disseram que vão fazer macumba com meu nome, que vão fazer isso. Irmãos, a Bíblia me diz que você é templo do Espírito Santo. Amém. Amém. Como é que uma casa que está ocupada por alguém tão poderoso como o próprio Deus vai abrir espaço para que o diabo more no mesmo ambiente? Não está vendo que isso não tem cabimento, irmãos? E hoje nós vemos igrejas lotadas aí, onde pessoas ficam profetizando lá na frente: fizeram um trabalho de macumba para você, fizeram isso aqui para você, e o crente sai atribulado, vai para casa, ao invés de levar a palavra dentro do coração, leva uma profecia maldita, e ainda fica amém de um lado, amém de outro, carregando sentenças que Deus não profetizou. Então toma cuidado com a tua vida, com o teu casamento, com a tua vida espiritual. Amém. Deus mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, o diabo não opera. É isso que fala a palavra. 1 Coríntios, versículo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o restituirá. Deus restituirá, porque o templo de Deus, quem sois vós, é santo. Amém. Deus restituirá, porque o templo de Deus, 3, que sois 16, vós, 17. é santo. Amém. O templo de Deus, Que sois vós, que sois vós, é santo. é santo. Glória a Deus. Olha o poder que tem esse versículo na nossa vida. Deus falando para você: eu escolhi você para dar glória ao meu nome, eu escolhi você para me representar na terra. Nenhuma casa pode me caber, mas o meu coração está cheio de ti, porque eu escolhi a tua alma, o teu coração, o teu ser para fazer morada. Então tem alguém que está com a mente turbada e pensando: Senhor, e aí o que acontece? Fulano disse que fulaninho está querendo entrar no meu corpo, que há um trabalho feito para mim, há um trabalho feito para minha família. Diz o Senhor: é mentira. Amém. Você é templo do meu Espírito e eu habito em você. Aleluia. E se Deus está dentro de você, irmão, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para mais ninguém. Amém.
Precisamos tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Existem pessoas que estão cheias, irmãos, de perturbações mentais, tomando remédios, muitas vezes controlados, destruindo lares por causa de quê? De alguém que abriu a boca para largar uma sentença dessa, colocar algo dentro do teu coração a respeito, muitas vezes, do seu parente, do seu esposo, da sua esposa, dizendo que está usando dele, usando dela para acabar com a tua vida. Isso é mentira, porque o diabo sabe que você crê, mas Deus fala nessa noite: você é templo do meu Espírito. Isso está acontecendo muitas vezes, irmão. Eu tive em uma casa há uns anos atrás para orar dia de segunda-feira na casa de uma pastora amiga nossa, e tinha uma moça que estava lá, e alguém disse para ela assim, olhou para o ventre dela e disse assim: a criança não vai passar dos 5 meses, você não vai gerar. Deus me mostrou. A mulher saiu dali tão atribulada, e ela num lugar onde ela foi, e quando foi num dia de segunda-feira, eu fui na casa de uma pastora, e essa moça estava lá, tristinha no canto. Já tinha conversado com a pastora, só que eu cheguei, já era mais de 8 horas, então não sabia o que elas tinham conversado. Só que na hora, a gente conversando, o céu nos tomou, e Deus deu a graça de apontar para aquela moça e disse assim: não sei por onde você passou, mas em algum lugar alguém olhou para o teu ventre e pregou morte no teu ventre, mas diz o Senhor, é vida e vida por abundância. Essa mulher começou a chorar. Sabe por quanto esses anos essa criancinha já está? Aproximadamente os 5 anos, porque ele já está indo para um maternalzinho, dando glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Outra irmãzinha encontrou comigo esses dias, disse que pegou uma doença que não tinha médico que visse, que resolvesse e tudo, e ela foi numa igreja e disseram para ela que foi o diabo, que alguém tinha feito um trabalho para ela e que ela estava doente. Eu olhei para ela: então você está fora da posição, porque se você estiver na posição, o diabo não te toca. Não é dizer que crente não pode ficar doente. Pode ficar doente, porque a mesma coisa que sucede ao justo, sucede ao injusto. O que sucede ao injusto, sucede ao ímpio, sucede ao justo também, porque nós somos carne, irmão. Estamos aqui sujeitos às enfermidades, porque as enfermidades elas provêm do pecado, porque senão teríamos um corpo glorificado, sem doença alguma. Mas tudo agora que crente pega na pomba. Que corpo é esse? Não existe mais templo do Espírito Santo na terra. Você está servindo a Deus para quê? Então vamos parar de meninice, porque crente, ele começa a congregar, chega como menino, mas tem de se tornar adolescente, tem de se tornar adulto, tem de parar de tomar mingau e comer feijão. Aleluia. Irmãos, fica na meninice o tempo todo, tudo que prega, tudo que joga daqui para lá, tudo pega, come de tudo. Não é assim não, tem de saber o que come. Eu cansei de ir para a visita, que eu tinha de levar, espiritualmente falando, 2 sacos, um com fundo aberto, um costurado. O que era bom, deixava no costurado, o que não prestava ia largando no caminho. Porque a gente vê tanta besteira, besteirogóstica, como disse o povo aí, a gente precisa estar atenado para não ficar selando com amém qualquer maldição que jogam por aí. Vamos tomar cuidado. Você é templo do Espírito Santo e você é santo. Amém. Amém. Mateus 12, 43 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali.
E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Aí tem possibilidade. Aí tem possibilidade. Mas vocês notaram que para o espírito imundo voltar a habitar o espaço, a casa tem de estar vazia? Tem de estar vazia e desocupada. Por que vazia e desocupada? Que voltou atrás, negou o Senhor, deixou de andar nos seus caminhos para voltar a comer com os porcos, achar que o que está fazendo não tem nada a ver e esquecer o mandamento, esquecer a palavra, tornar leviano. Quando sai, é por isso que tem uma irmã que dizia assim para mim: pastor, a palavra em Salmo 91, ela vai surtir efeito na vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é que passa lá de vez em quando, é o que habita. Aleluia. Então, para ter a proteção do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A passagem que disse que não terás espanto noturno, nem seta quem foi de dia, nem mortandade que assola nem mortandade que assola da escuridão, nem seta quem foi de dia, né? Para tudo isso não acontecer na sua vida, você tem de estar debaixo, está morando, está habitando no esconderijo do Altíssimo. Não é quem passa lá de vez em quando, é quem habita. Então quem habita se torna templo. Quem é templo é santo, porque quem está dentro de você é santo também. Agora, se sai da posição, se para de congregar, se torna leviano, se vive uma vida de pecado, o que acontece? A casa fica vazia, porque o Espírito Santo não habita em lugar imundo. Então, quando o Espírito Santo sai, ele não estava no lugar limpo. Então, o diabo que um dia já morou ali, passou várias vezes e viu a casa habitada, não podia entrar, mas encontrou a casa vazia. O que é que ele faz? Ele volta, ainda traz mais 7. Aí, quando isso acontece, o segundo estado daquele sujeito é pior do que o primeiro. E você quer ser o quê? Você quer continuar sendo templo do Espírito Santo ou deixar a casa vazia? Porque se deixar a casa vazia, o que estão profetizando aí, que vão colocar nome na boca do sapo, na encruzilhada, que vai falar que eu tranco a rua para trancar caminho, aí faz efeito. Mas aquele que está na posição e o Espírito Santo mora naquele coração, o diabo não pode entrar. Amém. Amém? Amém. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu estava pesquisando essa tarde sobre o que é potestade e o que é principado. Potestade é toda pessoa que tem o poder nas mãos. Ele é uma potestade. E principado é todo reino que é regido por um príncipe. Existem pessoas que dão legalidade a potestades malignas a atuar na vida deles. E essas potestades malignas, para quem dá legalidade de atuar na vida dele, quando eu falo potestade maligna, porque existe potestades também, principados celestiais.
né? Miguel era príncipe, né? A Bíblia fala, comparado com o Senhor Jesus. Mas também o diabo é chamado de príncipe. Existe também outros principados também na hierarquia maligna. E existe potestades. As potestades são aqueles que causam efeito de poder na vida das pessoas. Existe uma potestade chamada vício, dominador, controla a vida daquela pessoa. Existe uma potestade na área da prostituição, tem pessoas que são verdadeiros prostitutos. Existem diversos tipos de potestades, e cada uma delas mais forte do que a outra, porque você alimenta mais aquele que você está servindo. O Senhor, os anjos, o seu lado espiritual pode se tornar mais forte se você resolver adorar mais a Deus, agradar mais a Deus. Mas se você ficar deixando a fraqueza te dominar, as potestades malignas, ela começa a atuar na vida daquele e daquela que vive uma vida constante de fraqueza, de afastamento de Deus. E aí há a possibilidade de um dia essa casa ficar vazia e essa potestade vir a operar de forma total. Mas diz o Senhor nessa noite: você hoje é templo do meu Espírito, então principado nenhum, potestade nenhuma pode operar nem atuar em você nem na sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Existem principados, irmãos, são príncipes que dominam um reino. E hoje eu vou chamar de reino famílias. Existem príncipes, irmãos, principados que estão destruindo famílias inteiras, porque estão dando lugar, estão dando vazão para que o diabo possa operar no meio da família. Irmãos, são crentes, mas vivem em discussão constante. Outros não são crentes, mas, irmãos, por não ter sabedoria nem o manejo da palavra, vive combatendo com os principados e com as potestades como se fossem humanas. E precisamos saber fazer a diferença, porque se por um acaso o Espírito está tomando a esposa, o Espírito está tomando o esposo, por ela ter dando uma abertura, e o diabo está querendo operar para destruir o casamento, para destruir a família. Aquele que está dentro da palavra precisa vigiar para não deixar aquele principado ganhar guerra, porque Deus nunca perdeu guerra alguma. Irmãos, e a gente fica prestando atenção, irmãos, e é verdade. Se o Senhor está dando de falar sobre isso, é porque alguma coisa está acontecendo. Existem situações na família, irmão, que está acontecendo, que o inimigo está criando, porque sabe, irmão, que se mexer na família, irmão, desestrutura todo um lar. Filhos ficam comprometidos, sogras, genros, cunhadas, irmãos, mexe com os dois lados da família. Uma separação não prejudica somente um, prejudica os dois lados, e principalmente se for de crente, por causa do mau testemunho que fica. Às vezes Deus tem uma obra para fazer no meio daquela família, mas um, por não vigiar, começa a tratar o outro lado como se fosse o principado e a potestade que ele precisa guerrear, mas não sabe que o principado e a potestade está escondido dentro dele, escondido dentro dela, para destruir a sua felicidade. Mas vamos vigiar, porque, irmão, precisamos ter sabedoria até para lidar com isso. A Bíblia disse que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. É uma guerra espiritual. A gente vê a intenção do diabo a usar aquela pessoa para me prejudicar, mas a pessoa não tem nada a ver. Ora por ela e repreende o mal que está nela. Amém. Amém. Amém.
Usar sabedoria dentro da palavra. Não é ficar discutindo com ele, discutindo com ela, evitando o caminho, evitando deitar na mesma cama, como se ela fosse a sua inimiga, ele fosse o seu inimigo, e não é ela nem ele, é o diabo que está querendo atrapalhar a tua felicidade. Então vamos vigiar, irmãos. Vamos consagrar a nossa casa, a nossa cama, o nosso leito, a nossa vida, a vida da esposa, a vida do esposo, para que o diabo não entre e destrua. Amém. Porque a célula maior é a família. Irmãos. E hoje está um tal de colocar dúvida no coração das pessoas. Quando eles dizem, estão fazendo um trabalho. Aí normalmente a pessoa já leva a pensar no que está mais próximo dele, no que está mais próximo dela. Aí começa a desconfiar do vizinho, começa a desconfiar do irmão de igreja, começa a desconfiar da esposa, começa a desconfiar do esposo, não sabendo que tudo isso, esse emaranhado, é o diabo que está fazendo para causar contenda, para causar separação. E o crente não vigia, fica com cara feia com fulano, com cara feia com ciclano, pensando que é o irmão, que é a irmã, que é o marido, que é a esposa. E não é, é só o diabo. Irmão, vamos vigiar, porque o inimigo, ele é astuto. Verdade. No Amazonas, tinha uma irmã, Manaus, melhor dizendo, a capital, tinha uma irmã que, eu acho que eu já contei até aqui, mas não foi estado de São Paulo, Amazonas, Manaus, foi outro testemunho, questão do boi, não tem nada a ver com isso. No interior de São Paulo, tinha um irmão que ele tinha um gatinho, e ele alimentava aquele gatinho, o gatinho comia na mão dele, que era uma beleza. Mas toda vez que ele viajava, a esposa ia dar comida ao gatinho e o gatinho não comia. Não comia de forma alguma. Quando chegava no final da semana, que ele chegava em casa, que olhava para o gatinho estava magro, abatido. Aí ele olhava para o gatinho e dizia assim, olhava para a esposa e dizia, não está dando comida a ele não? Eu fiz, está ali, no pratinho, a mesma ração, a mesma comidinha que ele dava, mas ele não comia porque o dono não estava em casa, era só a irmã que estava, e ele não aceitava a comida da dona. Passou outra semana, o gatinho ficou pior ainda. E ele começou a se entristecer, porque achava que a mulher estava matando o gatinho de fome. E aquilo começou a prejudicar a relação dele com a esposa. Começaram a ter discussões. Mas Deus que conhece a intenção do diabo, mandou a irmã ir lá fazer uma visita. De longe, não sabia de nada, ninguém tinha comentado nada. A irmãzinha foi, quando chegou lá na casa, que bateu o olho no gato, começou a ver o diabo bem no gato, o espírito que estava dentro do gato. E a irmã começou, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E começou a se arrepiar. E os irmãos do lado, o casal não sabia o que estava acontecendo, perguntou: o que foi, irmã? Aí o Senhor tomou a boca da irmã e disse assim: irmão, não sei, mas quando eu olhei para esse gato, eu vi o espírito da separação. Glória ao nome do Senhor. O irmão olhou para a esposa, foi lá, abraçou com ela. No caso, ele pediu para se abraçarem, oraram a Deus, se perdoaram e o espírito foi embora. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Está vendo, irmão, por onde ele entrou? Um animalzinho inocente. O animal não tem culpa de nada. Sim,
Outro dia desse também estava passando uma reportagem, lá em São Paulo também, o gato dormia com o casal. O casal adotou o gato dormia com o casal, ficou levando um ano, depois o casal engravidou, teve um filho, ele não podia ficar do pelo, tirou o gato da cama. Ele começou a ficar à noite, não querer comer, não querer fazer nada. Disse que passado um tempo, o pessoal ficou preocupado, o casal ficou preocupado com ele. Quando levou no veterinário, descobriu que o gato estava com depressão. Já pensou? Por causa porque não podia dormir mais na cama. Não podia mais dormir na cama. Ficou com depressão o gato. Você já imaginou? Então, irmãos, precisamos vigiar. Estamos pregando contra os animais? Não, mas precisamos vigiar, porque o nosso adversário, ele entra onde você menos imagina. Sabe para quê? Para destruir o casamento, para destruir a felicidade de alguém, para destruir a alegria de alguém. Então precisamos vigiar. Não estamos lidando com carne nem sangue, é com o espírito. Principados e potestades. Precisamos tomar cuidado, irmãos. A gente precisa aprender que tudo tem o seu lugar. Animal, lugar de animal. Ser humano, lugar de ser humano. Seja adulto, seja criança. Até a criança a gente tem que colocar no lugar dela. Tem um pezinho ali para cuidar da criança. Ela chorou, você levanta, vai lá, cuida. Tem mãe não que deixa a criança crescer no meio do esposo da cama ali. Aquela cama ali é sem mácula ali. Deus fez a cama, foi para o esposo e para a esposa, não foi para a criança crescer no meio não, porque o diabo também toma as crianças. Eu já vi criança também com ciúme do pai, não deixar o pai encostar na esposa. É normal isso? Não, isso aqui é espiritual. A criança tem culpa? Não tem culpa, mas precisamos vigiar, porque nós lutamos contra principados e potestades. E quando ele quer afastar o papai da mamãe, o que é que pode acontecer? Separação. E qual é a intenção do diabo? Não é separar? É separar. E usou de quem? Da criança. Mas a criança tem culpa? Não, mas quem estava usando para separação era o principado e a potestade que estava ali. Então precisamos vigiar. Mas para isso, irmão, precisamos pedir a Deus o dom do discernimento. Porque a igreja hoje não tem mais o dom de discernir, é um dom difícil de se ver. Antigamente você chegava nas igrejas, chegava na rua, chegava nos movimentos de oração, você via dons maravilhosos. Hoje até o dom de língua é uma repetição infernal, todo mundo fala a mesma língua. Será que acabou o dom de língua no céu? Não, é porque o povo não busca, o povo quer viver de repetição. Aí pronto, quando o diabo chega no lugar, quando aquele espírito contrário chega no lugar, ninguém mais enxerga, ninguém mais entende, porque ninguém sabe discernir os espíritos. Não discerne espírito na igreja, não discerne espírito no trabalho, não discerne espírito na rua, não discerne espírito em casa. Precisamos entender, irmão, as coisas. Eu estava no culto, a congregação que eu atendi lá em Santa Amaro, o inimigo entrou dentro da igreja. Um círculo de uma vigília, Deus tomando o povo na virtude e no poder, e vem alguém de lá para cá dançando no meio da igreja de uma forma estranha. Só que eu fico no culto, não sei se os irmãos já notaram, mas eu prego muito de olho fechado. E eu estou aqui de olho fechado, o Senhor falou, abre o olho. Quando eu abri, vem aquela mulher dançando de lá para cá, joga de um lado, joga de outro, joga de um lado, joga de outro. Eu olhei para aquilo assim e falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. O Senhor disse assim, aí eu olhei para ela assim, notei algo estranho. Aí o Senhor disse assim, olha para os pés. Quando eu olhei para os pés dela, a mulher estava transformada.
Era um demônio que estava dentro da igreja. Em vez de ter pé, era casco de bode, aquele pé redondo. E eu fiquei olhando para ela assim e disse: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, expulso em teu nome. O Senhor disse: não, fica olhando. E eu fiquei aqui em espírito de oração, cá de cima do púlpito, e notei quando duas pessoas, não vi as pessoas, se eu disser que vi, estou mentindo, mas era mais alto do que ela, pegaram um em um ombro, o outro no outro, debaixo do braço, e foi levando ela sentido contrário, e ela veio arrastando só a pontinha dos cacos no chão, veio, quando chegou na segunda fileira de banco, lá no fundo, largou em cima do banco, ela desmaiou ali, era 1h30 da manhã, 5 horas terminou a vigília, ela levantou, foi embora, não saudou ninguém e nunca mais voltou. E o povo dando glória a Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus o quê, rapaz? Era demônio. Mas cadê o dom de discernir? Ninguém tinha. Aí quem está aqui na frente, quem está na comunhão, precisa. Quem está ali na porta, precisa estar na comunhão? Precisa, porque quando passa pelo porteiro lá, ele tem que saber quem é que está chegando. E se for de barrar, barra lá, ó. Tem de ter dom de discernir os espíritos. Então, irmão, vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria, para a gente saber lidar, irmão, com esses principados, com essas potestades quando se manifestarem. Não ficar lidando com a esposa, com o esposo, com os filhos, como se eles fossem culpados de alguma coisa. Não, veja que por trás daquilo tem uma intenção muito maior, e você tem de guerrear é contra o espírito que está nele, que está nela. Amém. Precisamos tomar cuidado e pedir a Deus sabedoria. Mas não pode ficar com medo. Temer só a Deus. Aleluia. É o único, irmão, que a gente deve temer. Não é ter medo, é temer. Temer significa respeitar a autoridade dele, obedecer a sua palavra. Ele é Senhor, irmãos. Ele é Deus. Ele é Pai. E se Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é Pai, eu sou filho. Se Ele é Senhor, irmão, eu sou servo. Se Ele é Pai, e se Ele é Deus, Ele é tudo. Então eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso entender a minha posição. Eu preciso entender que Ele é Deus, mas eu sou filho. E eu, sendo filho do Altíssimo, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, se eu estiver debaixo, irmão, das asas do Onipotente. Louvado seja. Amém. Se eu estiver escondido em Deus, irmão, ninguém pode me tocar. Eu não sei porque Deus está dando tanto de falar sobre isso hoje, irmãos. Mas precisamos temer somente a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antigamente nós tínhamos um bocado de fantasia, né? Como diz, superstições, né? Eu anotei algumas aqui. Diz assim: quem acreditou que comer manga com leite fazia mal? Muita gente no passado dizia: não pode comer manga com leite que faz mal, né? Passar debaixo da escada dava azar, né? Deixar a sala emborcada, a mamãe morria. Eu voltava doido de virar sandália aqui, né? Senão a mãe morria, né? Quem acreditou que brincar com a sombra na luz da vela de noite vinha assombração, ou fazia xixi de noite, não podia ficar brincando com a sombra, né? Tudo isso é superstição. Assim como dizem assim: só não entra na boca do sapo, a boca aqui para cá. Mentira, é superstição. Crente não pode acreditar nessas crendices, não. Você é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, não tem ninguém que possa chegar lá para tocar em você.
Não pode ninguém chegar lá tirar a sua vida. Tem gente que diz assim, ó, daqui a 3 dias eu vou fazer um trabalho, daqui a 3 dias você vai descer a sepultura. A Bíblia diz que a chave da morte e do inferno está na mão de quem? De Deus. Não tem autoridade, irmãos. Glória a Deus. Não fica com medo não, meu irmão. Tem gente que tem medo, tem gente que se assombra. Vigiem, deixem de ser meninos, parem de ficar tomando leitinho. Está na hora já de passar para o engrossante, já na hora de passar para a comidinha mais pesada, porque tem muita coisa séria vindo aí. Eu preciso fortalecer minha igreja. E para fortalecer a igreja, precisa ter condição de carregar a arma nova que está vindo aí. Não pode ficar o tempo todo brincando de ser crente, não, irmãos. Agora precisamos pedir ao Senhor para nos dar as armas necessárias para vencermos os principados e as potestades que se aproximam de nós. Amém. Amém. Nós estamos numa época, irmãos, que ainda estamos mal preparados. Já éramos para estar com armas do céu muito mais potentes do que as igrejas de hoje têm em mãos. Tem dons gloriosíssimos, mas Deus não derrama na igreja porque não tem preparação. Não busca, não ora, não consagra, não jejua. Tem gente que diz que jejum não é mais importante, que não tem problema para se consagrar, que uma vez batizado, salvo para sempre. Não é assim não. Tem de se santificar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja está aí, irmão, está às portas. Uns falam que a igreja vai passar pela tribulação, outros acham que não vai passar pela tribulação, outros acham que vai ser no meio da tribulação. Mas independente se é antes, se é no meio, se é depois, vai ter o arrebatamento. E para participar do arrebatamento tem de ser santos. Porque para subir, não pode subir de qualquer jeito. Tem de estar purificado, tem de estar limpo. Porque o arrebatamento vai acontecer? Vai, mas vai avisar? Não. A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão de noite, que não avisa para ninguém. De repente o forte tem a casa violada. Por quê? Porque o ladrão não avisou que ia entrar. Assim o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer minuto. Para aqueles que são pré-tribulacionistas, para aqueles que vão estar no meio da tribulação, também vai acontecer. E no meio daquela tribulação toda, de repente a igreja vai ser arrebatada. Mas tem de estar na santidade, porque se não tiver na santidade, mesmo no meio de tanta tribulação, vai ficar. É esse aí que a gente tem que temer a Deus. Porque a chave do céu está na mão do Senhor. O arrebatamento, aquele imã que vai puxar a igreja, está na mão do Senhor. Quem vai fazer lá a chamadazinha para ver se o nome está escrito no livro da vida é Deus. Não é o diabo. Não é tranca-rua. Não é pombagira. Não é principado. Não é potestade. Não é demônio nenhum, é Deus. A Bíblia diz que o lugar do diabo é lá no fundo do abismo. Ele já está sentenciado, não tem mais jeito para ele, mas para você tem. Então mantenha essa casa cheia, mantenha essa casa aí habitada pelo Espírito Santo, porque se tiver habitada pelo Espírito Santo, ninguém pode tocar em você, mas precisa andar na santidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Parar de meninice, viver em paz
com sua esposa, viver em paz com sua esposa, viver em paz com seu pai, viver em paz com sua mãe, viver em paz com seu chefe de trabalho, viver em paz com seu pastor, viver em paz com sua igreja. Agora ficar prestando atenção no que o inimigo fica soprando no ouvido. Presta atenção no que eu falei que eu vou fazer na tua vida, porque o homem e o diabo é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Amém. É só Ele que promete e cumpre. Glória a Deus. O inimigo pode ter até a intenção de acabar com tua vida, mas para acontecer isso tem um se enorme. Glória Se Deus permitisse. Glória a Deus. Como Deus não permite, não vai acontecer. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos, irmãos, orar a Deus, pedir a Deus para tirar aqueles pensamentos ruins. Se alguém chegar para lançar uma seta, repreende em nome de Jesus Nazareno. Não deixa aquilo descer a tua mente, o teu coração. Não deixa aquilo prejudicar o teu relacionamento com o teu amigo, com o teu patrão, com o teu esposo, com tua esposa, com teu filho, com tua filha. Não deixa, irmão, aquilo descer ao teu coração, porque aquilo é seta. Não vai acontecer nada se eu não permitir. Não vai acontecer nada porque eu moro dentro de você. E eu sou ciumento, porque a Bíblia me diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Aleluia. É bíblico, irmão. Deus não divide a casa dele com demônios. Aleluia. Glória. Então fica em paz, tá? Aleluia. Se você passou por algum lugar e alguém te disse alguma coisa, lembra dessa palavra: é seta do diabo. Não vai acontecer, porque o meu casamento, a minha casa, a minha família está nas mãos de Deus. Glória ao nome de Deus. É isso. É isso que o Senhor quer passar para a igreja. O único que merece ser temido é Deus, porque é o único que pode abrir a porta, pode fechar a porta, pode mandar para o inferno, tirar do inferno, pode, irmão, fazer o que bem quer, entender, porque Ele é Deus. Mas fora isso, não tem nenhuma criatura, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, que tenha poder de fazer algo que dê contra aquilo que Deus já determinou. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Bom Deus, o Deus Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Graças te damos, Senhor, por esse culto, por esse estudo, Senhor. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por esse esclarecimento, Senhor, da tua palavra. Senhor, graças te damos, Senhor, também por nos ter dado a certeza de que somos templo e morada do teu Espírito. E aquele que é habitado pelo Senhor não tem espaço para principado fazer nada contra ti, com potestade nenhuma profetizar algo contra ao teu respeito, porque tu mora dentro dessa alma, desse coração, e aonde o Espírito Santo está santificado, porque tu és santo. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por termos o nosso coração santificado pela tua presença. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão, pelo pastor André, pela diaconisa Ana, pela irmã Eliana, pelo diácono Reinan. Senhor, toma também os teus filhos, Senhor, que não puderam vir no dia de hoje. Ó Deus eterno e santo, por um motivo justo, visita o coração dos teus filhos onde estiverem nessa noite. Toma também nas tuas mãos a irmã Patrícia lá, Senhor, na ilha, seu esposo, sua família. Toma nas tuas mãos pastor João, Senhor, presidente desse ministério, também nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos pastor Derival, Senhor, que está sentindo algumas dores, mas Senhor, se tu quiseres, Senhor, pelo poder desta palavra, Senhor, a virtude
plenitude dessa palavra. Visita o leito do teu filho agora. Se quiser, tira a dor, Senhor, pelo amor do teu nome, e o teu nome será glorificado. Toma nas tuas mãos também, Senhor, a Isa, Senhor, onde estiver nessa hora, a sua recuperação também. Toma nas tuas mãos, Senhor, a família dela também nas tuas mãos. Todos os irmãos que vão assistir essa live, ó Deus eterno e santo, toma nas tuas mãos o teu povo nas quatro extremidades da terra. Ó Deus, permita que a tua igreja seja revestida do dom do discernimento para entender as intenções do diabo contra nós. Sabemos que não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nos dá as armas necessárias para lutarmos contra as potestades e os principados pelo amor do teu nome. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por tudo. Toma meus pais nas tuas mãos também. Ó Deus, a saúde deles. Toma a enfermidade do meio do teu povo nas tuas mãos. Ó Deus eterno, aquela casa que está enlutada também, conforta o coração dos teus filhos pelo amor do teu nome. Toma também, Senhor, essa vizinhança nas tuas mãos, o vizinho da frente, de trás, da direita, da esquerda. Toma essa rua, toma esse bairro nas tuas mãos. Ó Deus, faz uma obra, Senhor, nesse bairro. Faz uma limpeza, Senhor, espiritual neste bairro. Ó Deus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, Senhor, abre as portas das congregações e coloca eles dentro. Repreende o espírito do vício, repreende o tráfico, repreende o espírito da criminalidade, repreende a mortandade neste lugar pelo amor do teu nome. Ó Deus, derrama paz sobre este bairro pelo amor do teu nome. Aonde tem tristeza, transforma em alegria. Aonde tem incerteza, traz a segurança pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo nós te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. A igreja diz amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.